Então, bora. Vamos para a questão número 2. Essa questão é boa, hein? Essa é boa. Considere que na planilha anterior editada no programa Excel, a célula selecionada esteja formatada como número, sem casas decimais. Tá. E que deve ser inserida na célula C3, tá lá C3, onde eu botei uma interrogação lá, que é a quantidade de dias na prisão, uma fórmula para mostrar automaticamente a quantidade de dias na prisão. Só que é com base na contagem de prazo definida no Código de Processo Penal. Ele ainda cobrou direito processo penal junto com a prova. A partir das informações, está na opção que apresenta corretamente a fórmula a ser inserida na célula. Vamos lá. O que ele quer aqui? O cara foi preso de 30/7/2022. Você tem que arrumar uma fórmula que vai calcular quantos dias esse cara está na prisão, mas contando com o prazo do Código de Processo Penal. Deve ser um prazo aí específico. Pode ver que ele colocou várias fórmulas, né, nas respostas para a gente poder analisar. Bem, eu já elimino uma de cara, que é esse count aqui, ó. Eu vou te falar por quê. Geralmente, aluno, as funções do Excel, né, em português, são em português. Você não vai ter função do Excel em inglês. E count, até que eu entendo, é função de contagem. E o Excel tem as funções de contagem, mas são todas em português. Né? Que é o conte-se, né? É o contar ponto vazio, é o conte valores, conte num. Então ele coloca count, eu já... Não tem função em inglês no Excel. Tá. Pode observar que todas as funções, elas têm a função hoje, ó, que nos sobrou. O que é a função hoje? Hoje é a função que retorna a data do dia. Então vamos pegar aqui, ó, qual que é a data de hoje? Ó, hoje é 20/10/2025. Então observa que todas aqui, ó, tem a função hoje. Então ele vai rodar em todas primeiro hoje. A letra B, ele botou data diff. A letra D, ele colocou agora. Olha só, eu já vou eliminar aqui. Mas, professor, mas por quê? Porque agora é uma função que retorna a data e a hora do sistema, que aparece no Windows. Enquanto a função hoje retorna só a data, a função agora retorna a data e a hora. E eu não quero trabalhar com hora aqui, ele quer só contar os dias. Então, eu já elimino e fico com duas. Onde uma, ele vai me dar data diff de B3, que é a data que o cara foi preso, pegando a função hoje, esse D que eu vou explicar, mais um. E a letra E é a mesma coisa, só mudou a função, né? Botou dias, B3, a função hoje, esse D mais um. Então, basicamente, é o que mudou de uma para outra aí. Então, questão perigosa, viu? Muito perigosa. E eu vou explicar para você por que é perigosa. Dias funciona para contar a diferença de dias? Sim, funciona. Só que o dias, você não determina isso aqui, ó. Isso aqui está errado na função dias. Por quê? Porque esse D vem de dia. Você tem um M que determina mês e você tem o A que determina o ano. Então, quando eu coloco aqui D, é porque eu quero que ele me retorne diferença de dias. Quando eu coloco o M, em meses. E quando eu coloco o A, em anos. O dias não tem essa estrutura. O dias, de fato, você consegue até fazer cálculo, só que não dando a opção de dia, mês e ano. A função do Excel, grava aí, que a função que você escolhe qual que você quer é o data diff.
Então, o que o DataDiff faz? Ele fez a função hoje, que está aqui, ó, 20/10/2025. Aí ele vai pegar a diferença de data de B3, que é aqui, ó, 30/7, com 20/10, e vai retornar em dias. E por que desse mais um? Por causa do prazo do processo penal aqui, ó. O Código de Processo Penal, você conta mais um dia da data, entendeu? Isso está na lei. O cara tinha que saber da lei. Então, no frigir dos ovos, o que vai acontecer aqui? Perdão, aluno, pela tosse. O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar a 30/7/2022, vai achar a diferença para 20/10/2025 e vai retornar em dias essa diferença. E vai somar com mais um dia, que é de acordo com o Código de Processo Penal. Observa. Então ele vai fazer a função hoje, vai pegar a B3, que é a data do cara que foi preso, e vai fazer a diferença dessas duas datas, só que retornando a diferença em dias, e vai somar mais um por causa do prazo do Código Penal. É assim que vai funcionar. Eu achei uma questão bem complexa, tá? Tudo bem que todas aqui tem esse mais um, né? Então esse mais um aqui, ele entraria no bojo de toda forma que você quisesse, ele entraria, né? Então nem precisaria saber dessa lei do Código Penal. É mais saber a função mesmo. E DataDiff, que é a função que você pode escolher dia, mês e ano. Beleza? Tranquilo? Boa questão, né? Excelente questão. Tá aí. A 2 é a letra B. Ok?